amores, eu sou a Angel e é um prazer ter vocês aqui. E hoje temos mais um Desenhando Inscritos. Como vocês já devem saber, é o quadro onde eu desenho um de vocês no meu estilo. Alguns dias atrás, eu fiz um post na aba comunidade, explicando que a primeira pessoa que comentasse nele seria a pessoa selecionada para eu desenhar. No caso, a primeira pessoa que comentou foi a @RafaelRafa876. Eu tô muito animada para fazer o desenho, então eu não vou ficar enrolando. Antes de começar qualquer coisa, eu queria ler pra vocês a descrição que Rafa deu pra mim na hora que tava falando sobre o você dele. É uma drone, ou pode desenhar como humana. Cabelo longo com um laço na cabeça, azul escuro. E o vestido da mansão tipo da Sai, só que meio envelhecido. Azul escuro também. O cabelo vai até a altura do peito e ela tem uma meia tipo da Sai também. Só que a direita é maior que a esquerda. Se quiser, pode fazer um broche pan e não binário. Ela também comentou que eu poderia pegar mais detalhes no Pinterest dela, só que eu não achei de jeito nenhum. Ai, que legal, né? Então, eu tive que me basear nessas características e na personagem que ela tinha dado de inspiração, que no caso é a Sai, de Amanda Jones. Eu não sei se estou pronunciando o nome dela corretamente, mas é isso aí. Eu já tinha uma ideia da pose que eu queria fazer, só que ao mesmo tempo, eu não sabia como fazer ela. Então, eu fui pesquisar algumas inspirações, adivinha onde? Exatamente, no nosso querido amigo Pinterest. Tanto pra pose quanto pra roupa dela. Muitas das inspirações eu peguei do lookinho da Sign da mansão, que é aquela que ela tá meio que de maid, mas é maid, é tipo aquela roupa lá, vou botar aí de referência pra vocês verem. Como eu peguei os designs de Mother Drone de inspiração, eu fiz algumas coisas parecidas, como por exemplo o visorzinho. Ela tinha falado que eu poderia desenhar de humana, mas como eu gosto de complicar a minha vida, eu quis desenhar ela de drone, olha que legal. E pra fazer os olhinhos e basicamente o rosto dela, eu decidi fazer o visor de Mother Drones. Ah, por que, Angel? Pra complicar a minha vida. Eu sei fazer esse visor? Não. Da vez que eu desenhei a Uzi, eu acho que eu usei um tom mais escuro e eu esqueci de pegar a referência da Uzi. Olha que legal, eu tirei da minha cabeça. E eu também queria fazer num tom, tipo assim, eu queria fazer tudo num tom de azul. Então, em vez de eu usar um visor preto, eu usei um visor azul puxado pro cinza. Foi uma ideia ruim? Um pouco. Mas, às vezes acontece. Às vezes coisas ruins acontecem e a gente não pode fazer nada sobre. Ou às vezes eu poderia, né? Eu poderia ter pensado, olha, não vai aparecer, mas eu penso nisso depois. Agora a gente já tá nesse bolso ainda. Como eu tinha falado, eu pesquisei algumas coisas no Pinterest e eu montei a posição dela certinho depois, porque eu tinha feito algumas coisas que estavam me incomodando profundamente, mas depois eu consertei, então tudo certo. E depois disso eu vou começar a fazer a roupa. Eu não fiz a roupa exatamente igual, mas eu fui pegando algumas referências. E pesquisando, eu percebi que o estilo parecia muito com o que eu vi, chama Lolita Gothic, alguma coisa assim. É um nome em inglês, mas em português seria tipo Lolita Gótica? Gótica Lolita? Alguma coisa assim. Que tem sim essas coisas do babado, tem essa coisa, tipo assim, não parece maid, mas tipo assim, parece com um estilo que parece a roupa que eu tava pesquisando. Fez sentido o que eu falei? Eu espero que sim. Então eu peguei muito de base esse tipo de vestido, que eu vou colocar aqui na tela pra vocês verem também. E eu decidi que eu ia colocar vários lacinhos na personagem, porque eu reparei que um dos detalhes que mais tinha eram os laços. E todos os laços eu fiz um pouco mais escuro que o tom do vestido, por causa que ela tinha falado que o tom dos laços era um pouco mais preto do que o do vestido em si. Como eu não achei o Pinterest dela, eu não sabia muito bem que textura era o cabelo, como que era os detalhes do rosto dela. Então eu fiz o cabelo preto, que é bem mais básico, e puxei um pouco pro cinza depois, e fiz o olho dela em um tom de azul pra combinar com o da roupa. Eu espero que eu não tenha destoado tanto assim da personagem, eu tentei fazer tudo ali no mesmo tom, pra não ficar tão estranho assim. Depois do esboço pronto, eu passei pra line, que foi uma das partes mais difíceis de fazer. Pela primeira vez eu estou falando isso, eu acho. Porque eu tive uma pequena dificuldade de desenhar a saia do vestido. Principalmente pelos babados. Eu não tava entendendo onde que ficava cada babado. Tipo assim, eu entendi que tinha babados. Mas eu quis fazer mini babados. E eu não gostei de como ficou. Entendeu? Não sei, achei que eu dei uma errada ali. Tirando isso, não foi o resto tão assim difícil de fazer. Eu tive algumas dificuldades pontuais aqui ali. Tipo assim, e o formato da mão. O cabelo. Eu tive que apagar e refazer algumas vezes. Mas nada muito complicado. Tirando essa maldita saia, tudo foi tão tranquilo que eu adorei. Só que, enquanto eu estava fazendo a line, eu percebi a burrice que eu fiz. Porque assim, eu ia fazer o visor dela preto. Olha que maravilha. Eu tinha pensado, não, vou fazer o visor dela preto e tal, depois eu faço os olhos azuis destacados. Não, nada a ver eu fazer preto, acho que vou fazer azul. E aí começou a burrada. Porque quando você coloriu e já tá tudo sombreado, você fica com preguiça de voltar atrás. Só que eu deveria ter voltado atrás. Por causa que, meu Deus do céu, eu não gostei do jeito que ficou o visor dela. Eu acho que de todo o desenho, o visor dela tá me incomodando profundamente. Eu não sei porquê. Eu não sei. Talvez eu esteja enxergando coisas demais. Mas tá me incomodando esse visor, hein? hein? Meu Deus do céu. Eu fui colorindo as partes de dentro da line, porque a parte de fora eu deixo no tom original e as partes de dentro eu vou colorindo
forma que fica mais bonitinho pra mim. Depois de colorir a personagem, eu tentei pegar os tons que ela tinha mencionado, que baseava ali no azul escuro. Então o vestido eu fiz um tom de azul escuro e os laços um pouco mais escuro. O resto eu pintei de branco, porque eu não sabia muito bem a cor que usar. Aí eu peguei, vou fazer branquinho aqui. E esses botões que tem na região do peito dela, eu decidi depois aproveitar pra ser os broches. Não ficou tão aparente assim, porque ficou com muita sombra, muita luz, mas são os broches. Eu vou dar um zoom pra vocês verem aí. Uma das partes que eu tive dificuldade na hora de fazer o shade foi colorir a, entre aspas, pele dela, né? Porque a pele dela é metal. E aconteceu a mesma coisa quando eu fui desenhar a Uzi. Gente, eu não sei sombrear metal. Eu tentei muito, mas eu não sei de sombra mental, eu não sei, me confundi inteira. E eu ainda tentei fazer uma textura na mão dela, como se fossem mini articulações de uma mão de robô. Consegui fazer? Não, ficou uma bosta, mas eu tentei. Eu tentei muito mesmo, tá? Mais do que eu conseguiria. E ficou uma bosta. Então, o que significa que eu tenho que estudar? Como que eu vou estudar? Eu não sei. Eu vou pesquisar no Google. Como desenhar mão de robô? Se bem que deve ter isso sim, né? Eu tô sendo preguiçosa. Olha, eu me refutando, coisa maravilhosa. Esquece tudo que eu falei, essa reclamação aqui agora. Totalmente sem sentido. Tirando a minha dificuldade da pele, o vestido foi super tranquilo, por causa que eu não fiz com uma textura muito detalhada, tal. Eu fiz mais como se fosse cetim, então eu coloquei muita sombra e muita luz, principalmente muita sombra. E eu fui fazendo vários tons e subtons e tentando separar o vestido escuro do laço escuro. Porque chegou um momento do desenho que as duas coisas começaram a se mesclar. E eu já sou meio ceguinha, eu comecei a não entender o que era laço, o que era vestido. Só que depois eu fui apagando cada coisinha por cada coisinha, pra não ficar mesclado. Lembra que eu tinha comentado com vocês que eu tive um pouquinho de dificuldade de desenhar os babados? Eu também tive um pouco de dificuldade de sombrear eles. Eu não sei porquê, eu sinto que eu não consegui dar profundidade a eles. Não sei, eu tentei meu melhor, mas eu não sei se eu consegui. Eu espero que sim, tô rezando pra que sim. Mas eu não consegui, gente. Fazer o quê, né? As iluminações e sombras dos laços foi basicamente colocar bastante sombra pra se destacar do resto e bastante luz também pra se destacar no resto. E essa parte na região do peito dela, que eu fiz de branco, eu inventei a sombra, tá? Eu tirei da minha cabeça, não sabia o que fazer, eu falei, é isso aí mesmo. Depois eu fiz realmente a cor dos broches, eu pesquisei a bandeira bonitinha pra fazer tudo certinho. E passei pra parte do olho. Na parte do olho, vocês vão observar que eu tive uma pequena dificuldade ali de fazer o olho parecer que era um olho. Porque o olho tava muito apagado. E eu pensei, se eu colocar muita sombra, não vai parecer que é um olho. Então eu falei assim, eu vou colocar o máximo de luz que eu conseguir. E é isso aí, vai ser o que ser. Então eu comecei sim fazendo um pouco de sombra e colorindo o fundo dos olhos de preto. Mas a gente ainda não chegou lá. Calma que a gente vai fazer o cabelo primeiro. O cabelo foi o cabelo preto básico que eu sempre faço. Para as mechas, faço algumas sombras pra ficar mais destacado. E depois passo a luz por cima. E aí depois eu vou inventando essas pirulas, né? Depende do desenho. Nesse desenho, como eu não sabia muito bem, assim, não faz muito sentido uma drone ter cabelo, pra ser sincera. Agora que eu parei pra pensar, a não ser se construir o cabelo nela. Faz sentido isso? A pessoa construir um cabelo na drone? Pode ser uma peruca também, né? É bem maneiro ser uma peruca, porque ela vai poder ter vários cabelos diferentes. Eu fiz de um jeito mais simplesão, não fiz tantas mechas caídas, porque eu achei que não iria fazer sentido com o desenho. Agora sim, passamos pra parte do olho. Como eu tinha falado antes, o olho foi um pequeno sofrimento, né? Porque eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Tentei fazer um negócio que faz sentido? Sim. Consegui? Provavelmente não, mas tudo bem. Fiz o sombreamento, mas eu coloquei muito mais luz do que sombreamento para as pessoas conseguirem diferenciar o olho ali do visor dela. Esse lindo visor que não está parecendo um visor, tá me irritando. Quanto mais eu estou olhando para esse visor, mais ele está me irritando, mas a gente vai deixar ele de lado, tá bom? Depois disso, eu fui fazer as luzes da roupa, da pele, entre muitas aspas, e do resto das coisas, pra dar assim uma noção de profundidade e também pro vestido ficar parecendo cetim. Por cima de tudo isso, eu passei aquela minha clássica camada de roxo pra dar uma noção de profundidade maior. E eu não lembro exatamente onde eu vi essa dica, mas eu uso ela pro resto da minha vida. Pra mim, isso é vida, usar essa camada de roxo no final, que eu passo só nas partes que eu quero, que eu passo só nas partes onde eu quero que realmente fique bem escuro. Depois da personagem finalmente pronta, passamos para o fundo. O fundo, eu tive pequenos problemas nele, porque eu ia fazer um fundo, eu vou colocar algumas imagens aqui na tela pra vocês verem como era pra mim fazer o fundo, desse jeito. Só que quando eu coloquei a personagem na frente do fundo, eu percebi que ela tava tampando a maioria dele. Ia ficar praticamente ela num fundo preto aleatório. Então eu decidi inovar um pouco. Eu ainda tava sendo burra, fazendo o fundo, achando que ia dar tudo certo, então eu fiz todos os detalhes bonitinhos, fiz bastante coisinhas, por causa que esses fundos normalmente são bem detalhados. Tentei fazer uma variação de cores que não ficou bom, definitivamente estragou. E aí, basicamente, eu fui juntar as cores, fazer um degradê ali, e foi aí que eu percebi o meu erro. Eu até tentei salvar o desenho fazendo uma camada atrás dela, mas não ficou bom. Então eu pensei, tá, eu vou fazer uma borda pra não ficar exatamente o fundo todo preto,
E eu junto o outro fundo, só que com opacidade menor, porque eu não vou ter feito o fundo à toa, mas eu vou ter alguma coisa pra completar o desenho. E a minha ideia foi fazer umas engrenagens. Por quê? Porque ela é uma Android. Engrenagem me lembra robô. Robô me lembra Android. Então, na minha cabeça faz super sentido. As engrenagens são que cor? Azul. Tudo se complementando aqui, galera, tá tudo certo. Esse tipo de fundo eu tô mais acostumada a fazer. Eu gosto bastante de desenhar eles, pra ser sincera, porque eles ficam simples, mas eles ficam bonitos. Eu vou fazendo alguns padrões aleatórios até eu sentir que tava tudo bem bonitinho, encaixadinho. Mudei em todas as direções para todos os cantos do desenho estarem ocupados e posicionei a personagem. Eu também fiz um degradê azul atrás dela e diminuí a opacidade daquele outro fundo que eu tinha feito antes. Fiz algumas linhas de contorno em volta da personagem para ela ficar destacada, porque ela é o principal do desenho, né? Fiz alguns testes para ver se ela ficaria melhor numa posição onde ela ficaria menor ou maior. Eu escolhi a posição que ela ficou um pouco maior. E por fim, dei uma iluminação pro desenho. Por fim, depois de tudo isso, eu passei uma camada de azul, só por passar mesmo. E o resultado é esse que tá aparecendo agora na tela. Eu tenho que confessar que eu gostei desse desenho, mas algumas coisas específicas estão me incomodando um pouco. Acho que o que mais me incomoda nesse desenho é o visor. Mas pra isso a gente tem essa última parte do vídeo pra reclamar das coisas, né? Pontos fortes e pontos fracos do desenho. Vamos começar pelo visor? Vamos. Esse visor está me incomodando profundamente. Eu deveria ter feito ele preto. Eu deveria! Eu não fiz por quê? Porque eu sou burra. Ou talvez seja porque eu seja muito visionária e ninguém pegou minha visão. Tirando o visor que eu odiei, o vestido eu gostei de como ficou. Adorei essa textura que eu fiz de cetim. O cabelo ficou bem simples, então não tenho muito o que falar dele. E uma coisa que eu sinto que eu poderia ter melhorado é essa textura das mãos. Eu tentei fazer um negócio ali de metal, mas eu sinto que eu não consegui muito. Então, sinto muito. E o fundo, por incrível que pareça, eu acho que eu consegui dar uma salvada ali no final. Bom, amores, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Rafa, de coração, eu espero que você tenha gostado do desenho. Meu amor, se eu te contar o rolo que foi pra fazer, espero que eu não tenha destoado tanto assim do seu personagem. Eu tentei meu máximo, sem referências. E esse é o momento que, se você gostou do vídeo, é a hora de demonstrar seu apoio. A nossa conta ainda é uma conta pequena, então todo apoio é muito bem-vindo. Podendo ser like, comentário, se inscrever, ou até mesmo os 3. Você também pode me acompanhar em outras redes sociais. Eu tô postando em outras redes sociais, por exemplo, meu Pinterest e meu Instagram. Se eu não postar coisa neles hoje, eu provavelmente vou postar essa semana. Eu sempre tô postando, todas as semanas, tentando manter o ritmo. E é isso, não tem muito mais o que falar agora, né? Até logo, amores!